7 medicamentos mais perigosos para idosos. O fármaco que pode ser fatal para indivíduos Wi-Fi, mais de 60 anos greetings. Eu necessito comunicar-me com você. Now, observe meus olhos. Você possui progenitores. Grandparents? Alguém que você ama e que já ultrapassou os 60, 70 ou 80 anos. Portanto, este vídeo não é uma alternativa. É uma obrigação que você deve assistir até o fim. Você já refletiu sobre o fato de que muitos idosos consomem uma quantidade excessiva de comprimidos diariamente? Uma cápsula pela manhã, outra durante o almoço, 2 à noite. Embora pareça uma receita para a saúde, pode representar um caminho de extremo perigo. Milhões de idosos experimentam efeitos devastadores de medicamentos comuns que, em seus corpos frágeis, atuam como armas silenciosas. Eu sou o Dr. André Vambier, cardiologista. O que observo cotidianamente me provoca arrepios. Idosos caindo repentinamente, misteriosos sangramentos internos, confusão mental que se assemelha ao Alzheimer. Mas não é. A responsabilidade, frequentemente, recai sobre os medicamentos que deveriam proporcionar auxílio. No vídeo de hoje, revelarei os 7 medicamentos mais perigosos para a saúde dos idosos. Sim, eles podem se transformar em um verdadeiro veneno nesta fase da vida. O aspecto mais surpreendente é o remédio número 1, que a maioria das pessoas considera inofensivo, mas não é. Antes, por favor, curta, inscreva-se no channel e ative as notificações para ser o primeiro a receber os próximos alertas de saúde que podem proteger sua família. Compartilhe este vídeo. Nos grupos familiares, no WhatsApp e no Facebook. B. O anjo da guarda de alguém que nem suspeita do risco que enfrenta. Compartilhe imediatamente. Compartilhe sua opinião nos comentários. Você use uma quantidade excessiva de medicamentos, caracterizando polifarmácia. Ou você não consome nada. Você já teve alguma experiência negativa com medicamentos de um membro da sua família na terceira idade? De qual região do Brasil ou do world você é? Escreva abaixo. Vamos prosseguir. Quais são os 7 medicamentos mais perigosos para os idosos? Quais são os adversários disfarçados? Compreenda que o organismo do idoso não metaboliza medicamentos da mesma maneira. É análogo a tentar instalar um motor de corrida em um Fusca. O fígado e os rins operam em um ritmo distinto. O que no adulto é eliminado rapidamente, no idoso se acumula. É nesse acúmulo que reside o perigo mortal. Qual é a parte mais adversa? A denominada polifarmácia. Essa acumulação de medicamentos. Eles lutam entre si dentro do corpo do idoso. Criam reações cruzadas que podem ser devastadoras, desencadeando uma cascata de problemas. Portanto, medicamento número 7. Os anti-inflamatórios. Para desvendar esta caixa preta, abordaremos um inocente amplamente presente nos lares. Os anti-inflamatórios não esteroidais, conhecidos como ANS. Estou me referindo ao ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno e nimesulida. Aqueles que você utiliza para alívio de dor muscular e cefaleia. Para o idoso, isso pode representar uma bomba relógio. O uso prolongado desses medicamentos compromete a integridade do estômago do idoso. Incrementa alarmantemente o risco de úlceras hemorrágicas persistentes, resultando em hemorragias digestivas que, em idosos, constituem emergências gravíssimas. E não se limita a isso. Atacam os rins, podendo ocasionar insuficiência renal aguda repentinamente. A nimesulida não afeta apenas os rins. Pode também afetar o fígado. Se o idoso apresenta hipertensão ou problemas cardíacos, esses medicamentos desregulam completamente a situação. Trata-se de um ataque triplo: estômago, rins e coração. Conceba que o estômago do idoso assemelhasse a um balão delicado. Cada dosagem de anti-inflamatório é uma agulha tentando perfurar este balão. Os rins, coitados, são comprimidos até cessarem sua função adequada. Há muitas pessoas que necessitarão de hemodiálise. Se o idoso sob sua responsabilidade utiliza anti-inflamatórios regularmente, interrompa imediatamente e consulte o IF urgência ou médico sobre alternativas mais seguras, como dipirona ou paracetamol, sempre sob orientação médica. Evite o uso
de AINS na terceira idade. É solicitar a ocorrência de um desastre. Medication no. 6. Benzodiazepines. Você que interage Wi-Fi idosos, sabe que eles apreciam uma receita tarja preta. Rivotril, alprazolam, lorazepam, diazepam. Embora proporcionem tranquilidade e induzam ao sono, são dos principais responsáveis por acidentes domésticos envolvendo idosos. O metabolismo reduzido dos idosos resulta na permanência prolongada desses medicamentos no organismo, por um período excessivo. Qual é o resultado? Sonolência diurna, severa descoordenação motora e tontura constante. É como caminhar embriagado sem haver consumido uma única gota. Isso eleva significativamente o risco de quedas. Uma queda nessa faixa etária não é meramente um tropeço. É uma porta aberta para fraturas, cirurgias, imobilidade e perda da autonomia. Além disso, eles atenuam a cognição, geram confusão e deterioram a memória, sendo frequentemente confundidos com o progresso de uma demência. Quantos idosos você observa que estão desorientados, cambaleando e aparentando confusão? Principalmente no período matutino. Pode ser a responsabilidade dessa classe de medicamentos. O uso de benzodiazepínicos em idosos deve ser uma raridade, restrito a casos excepcionais e durante um período muito breve. Discuta com o médico a possibilidade de remover ou substituir esses medicamentos por alternativas mais seguras para ansiedade e insônia, que não convertam seu familiar em um zumbi suscetível a quedas fatais. Medication no. 5. Antipyretics/antihistamines. Você pode me questionar. Nossa, esses medicamentos são tão comuns. Podem causar danos. Conforme mencionei, certas situações podem representar um risco para os idosos. Esses medicamentos apresentam um risco oculto, pois possuem um potente efeito anticolinérgico. Além de antigripais, incluem-se medicamentos para alergias, os mais antigos, para vertigens, cólicas intestinais e até antidepressivos tricíclicos, like amitriptilina. Você não percebe o perigo no nome, mas ele está presente, agindo de forma insidiosa. Esses medicamentos eliminam uma substância essencial do cérebro do idoso, a acetilcolina, que é o combustível da memória, do raciocínio e do movimento. Qual é a situação? O idoso apresenta confusão súbita, Wi-Fi falhas significativas na memória, visão turva, boca seca, constipação severa e dificuldade na micção. É um ataque direto ao cérebro e às funções básicas do corpo. Observe esta situação. Esses sintomas são extremamente semelhantes aos da demência ou Alzheimer, frequentemente sendo ignorados ou mal diagnosticados. A família acredita que a condição está se deteriorando, quando, na realidade, é o medicamento que está provocando tudo isso. Portanto, é crucial consultar o médico acerca do efeito anticolinérgico dos medicamentos utilizados por idosos. Se ele use algum item dessa lista, exija saber se há uma alternativa que não cause este efeito devastador na mente do idoso. Medicamento número 4. Um medicamento para o coração. Pessoas com insuficiência cardíaca ou cardiomiopatia dilatada utilizam numerosos medicamentos. Um dos mais renomados é a digoxina, utilizada para regular a frequência cardíaca em determinadas situações e aumentar a força do coração. Parece vantajosa, mas em idosos, é como caminhar na corda bamba. O organismo do idoso apresenta dificuldades em excretar a digoxina. Ela se acumula e pode alcançar níveis tóxicos com uma facilidade alarmante. Quais são os sinais? Iniciam-se de forma sutil, manifestando-se como anorexia e náuseas. Entretanto, avançam em direção à confusão mental, percebendo tudo como amor. Relata-se que Van Gogh se intoxicou com digoxina. E, o mais perigoso, pode desencadear outras arritmias cardíacas, algumas das quais podem ser fatais. A diferença entre a dosagem terapêutica e a dose letal é mínima em indivíduos idosos. Exige um controle rigoroso e considerável atenção. Utilizo, embora com crescente raridade. Uma recomendação, portanto, se o idoso estiver utilizando digoxina,
Assegure-se de que os exames de sangue para avaliar o nível da medicação estão sendo realizados e que a função renal está sendo monitorada rigorosamente. O médico questiona: a digoxina é realmente necessária? Não existe outra alternativa mais segura para a situação dele. Eu lhe fornecerei uma pista. Na maioria das ocasiões, sim. Há alguns casos que é preferível manter. Medication number 3. A class of medication for diabetes. Idosos com diabetes. Atenção imediata. Não me refiro a glifage, metformina ou forxiga. As sulfonilureias, como a glibenclamida, Daunil, e a glimepirida, Amaryl, apresentam um risco significativo de hipoglicemia severa. Esses medicamentos induzem o pâncreas a secretar insulina, reduzindo assim os níveis de glicose no sangue. No idoso, que frequentemente consome menos ou apresenta horários irregulares, essa diminuição pode ser drástica e imediata. A hipoglicemia em idosos provoca confusão aguda, simulando um AVC, tontura severa, fraqueza súbita e um elevado risco de desmaio, resultando em quedas e possíveis traumas cranianos. Uma hipoglicemia não tratada pode resultar em danos cerebrais permanentes ou até mesmo em óbito. O mais preocupante é que o idoso pode não apresentar sudorese ou tremores, ao contrário de um jovem em hipoglicemia. A única manifestação é a confusão, frequentemente atribuída à idade ou demência. Portanto, tenha cautela. A confusão pode ser um sinal de emergência do idoso. Procure segurança. Atualmente, existem medicamentos significativamente mais seguros para o diabetes em idosos, com um risco mínimo de induzir hipoglicemia severa. Metformin, if tolerated, dapagliflozin, Trulicity, and other classes are preferable. Consulte o médico para transferir o tratamento para alternativas que salvaguardem o idoso desse risco permanente. Medication Now. 2. Zolpidem. A zolpidem foi amplamente prescrito para tratamento da insônia. É positivo que a receita tenha se tornado mais controlada e adquirido uma tonalidade azul. Ende que este é um dos principais culpados por quedas noturnas e desorientação matinal em idosos. O mais grave é que pode resultar em amnésia, levando a pessoa a gastar dinheiro na internet sem consciência, além de realizar tarefas like lavar louça e cozinhar. Zolpidem, comercializado sob nomes como Stunox e Pats. Aquele indutor do sono que parecia mágico. A magia pode transformar-se em pesadelo. Além disso, em certos idosos, pode induzir comportamentos peculiares durante o estado de semiconsciência, like comer, caminhar ou falar, sem que haja recordação posterior. Eu tive uma paciente que caiu pelas escadas. Fractured ribs, fractured femur. Ao chegar, o filho dela, ela afirmou que alguém havia invadido a casa e a empurrado a escada abaixo. No entanto, nada foi roubado. O filho examinou as câmeras de segurança e observou que ela caminhou por um lado para o outro, sonâmbula, até cair nas escadas. Observe que o zolpidem atua rapidamente na indução do sono, mas em indivíduos idosos, o efeito não se dissipa com a mesma celeridade. Permanece no organismo durante um período prolongado, resultando em sonolência residual na manhã subsequente, tontura e, principalmente, desequilíbrio e falta de coordenação ao se levantar à noite para ir ao banheiro ou se movimentar. É a fórmula ideal para uma queda no escuro. Não se restringe apenas aos idosos. Houve um incidente da deputada que fraturou os dentes, acreditando que alguém havia invadido seu apartamento funcional. Mas, do final, tratava-se do zolpidem. Portanto, insisto que o zolpidem deve ser a última opção para o tratamento da insônia em idosos e utilizado durante um período extremamente curto. O tratamento para a insônia nessa faixa etária deve priorizar a higiene do sono e a rotina. Se necessário, utilizar medicamentos com menor risco de sedação prolongada e quedas. Discuta seriamente com o médico os riscos do zolpidem para o idoso e explore alternativas. Medication Now. Alcançamos o auge da nossa lista fatal. Um medicamento amplamente presente nas residências de idosos, frequentemente considerado um protetor inofensivo. A realidade é que ele é um dos mais perigosos vilões silenciosos na terceira idade. Refiro-me aos inibidores da bomba de prótons, conhecidos como IBPS. Medications such as omeprazole,
pantoprazole, esomeprazole. São utilizados para proteger o estômago ou tratar refluxo e azia. Entretanto, quando utilizados por períodos prolongados, em idosos, isso ocorre quase sempre. Eles comprometem a função estomacal. O estômago requer acidez para eliminar as bactérias que ingerimos. Os IBPS eliminam essa acidez. Qual é a situação? Aumenta o risco de infecções intestinais severas, como a provocada por Clostridium difficile, que resulta em diarreia incontrolável e pode ser fatal em idosos. Aumenta o risco de pneumonia e sinusite. A lista de danos prossegue. O uso prolongado destrói os ossos, elevando o risco de osteoporose e fraturas de quadril. Uma das principais causas de incapacidade e mortalidade em idosos, provoca deficiência grave de vitamina B12, resultando em problemas neurológicos e anemia, e estudos indicam uma conexão sinistra com problemas renais crônicos e até agravamento da demência. Pessoas consomem omeprazol indiscriminadamente, acreditando que estão resguardando o estômago. Na realidade, estão iniciando oportunidades para uma gama de problemas muito mais graves do organismo do idoso. A maioria dos idosos que usam omeprazol há anos não necessita mais do medicamento. No entanto, continuam a consumir por inércia, devido à ausência de reavaliação, ou simplesmente por considerarem que é normal. E é nesse ponto que o veneno opera. Confirme se o idoso em sua vida utiliza omeprazol ou medicamento similar a um longo período. Consulte o médico e indague. É realmente imprescindível prosseguir com este medicamento? Quais são os riscos a longo prazo? Não podemos tentar remover, em diversas situações, a descontinuação supervisionada desses medicamentos é viável e imprescindível para salvaguardar o idoso de riscos mais significativos. Isso é tudo. Você percebeu a relevância de conhecer essa lista. Observe como é vantajoso estar informado e integrar-se ao nosso channel. Espero que você esteja inscrito. Contamos com mais de 5,5 milhões de inscritos. Abordamos continuamente temas significativos relacionados à saúde em geral. Esta lista de hoje é intrigante, pois revela a dura realidade que muitos médicos e pacientes desconsideram ou subestimam. 7 medicamentos comuns, 7 perigos reais e devastadores para a saúde de nossos idosos. Você percebeu que o risco não reside apenas nas enfermidades, mas frequentemente naquilo que é recomendado para tratar ou proteger. A polifarmácia representa um desafio, mas a carência de informação e a inércia são adversários ainda mais significativos. Seja um catalisador de transformação na vida daqueles que você estima. Imprima a lista de medicamentos. Investigue sobre eles e dialogue francamente com o médico geriatra ou o clínico que acompanha o idoso. Interrogating is nurturing. Desprescrever, quando viável e seguro, pode também salvar. Eu, pessoalmente, busco constantemente reduzir a lista de medicamentos dos meus pacientes. Há momentos em que não é possível, mas eu me empenho. Se este vídeo despertou sua consciência e lhe proporcionou uma faísca para agir, compartilhe isso conosco. Deixe seu curtir, pois cada interação amplia o alcance do vídeo, beneficiando mais pessoas e famílias. Se ainda não se inscreveu, faça-o imediatamente e una-se à nossa crescente comunidade que busca saúde e informações verídicas. Agora, a indagação mais crucial. Após este aviso, qual será a sua próxima ação para salvaguardar a saúde do idoso que você estima? Revisor OS Medicamentos? Marcar uma consulta médica. Compartilhar este vídeo. Se você sofre de azia intensa ou problemas estomacais, considere assistir a este vídeo sobre os benefícios do chá de espinheira santa. Meu nome é André Vambier, cardiologista. Envie este ao cardiov.com.br. Recorde-se de efetuar a inscrição. Até o próximo vídeo. Thank you very much.